Olá a todos, eu me chamo Espírito Hércules Nunes de Souza e sou discente de Engenharia Agronômica na Univasf. Vou falar sobre a beterraba, da disciplina de Horticultura. A beterraba, ela, no caso, ela utiliza muito para em consumo in natura. Ela é bem interessante também porque ela tem uma boa quantidade de açúcares nela e no caso na Europa, por exemplo, se utiliza para fazer o etanol. Ela tem um sistema radicular pivotante e tem um entumecimento. No caso, o formato da beterraba que a gente conhece é o entumecimento do hipocótilo, que fica no caso abaixo dos cotilédones. Ela pode ser utilizada o transplantio e ela é da característica tuberosa. Ela tem como característica o bienal, ou seja, ela precisa de um estágio onde esteja frio para fazer a emissão do botão floral. E ela geralmente a sua produção de semente ocorre somente no sul do país ou via exterior, vinda de outros países. Ela tem uma preferência em uma melhor produtividade em temperaturas amenas, sendo resistente ao frio e geadas, e com a produção geralmente sendo feita começando o plantio entre no outono e inverno. Mas em casos de elevadas altitudes se consegue ter uma boa produtividade durante todo o ano. A gente tem algumas cultivares, como Early Wonder, que ela é mais precoce, ela tem uma boa quantidade de nutrientes na folha, é uma cultivar de outono e inverno, ela é elas vêm de outros locais do mundo, como Estados Unidos e Europa, e ela não se dá tão bem com calor. A gente tem Itapuã 202, que é uma nacional, ela é mais tolerante ao calor, mais adaptada à questão aqui no Brasil, e ela é tolerante à cercosporiose. Dentre outros também, a gente tem as cultivares híbridas, que são cada vez mais precoces, mais produtivos, mais uniformes, resistentes a doenças, e a tendência é só melhorando, como se vê com as questões dos híbridos. O solo e a adubação. Ela é bem exigente quanto à questão da acidez, então ela tem que estar o pH entre 6 e 8, sendo que numa questão de elevar a saturação por base em caso de utilização de calcário, utilizando a saturação 80% e tendo como pH de 6,5. Por causa desse pH mais elevado, digamos assim, a gente tem ter um cuidado maior com o boro, pois ele vai estar menos disponível e é extremamente importante para a planta. Num solo que seja mais rico em matéria orgânica e que seja bem drenado. Ele é mais favorável em questão quando se utiliza em solos mais argilosos, a média quantidade de argila. E o plantio direto, como eu fui falado anteriormente, isso pode se fazer com plantio direto ou transplantio. O plantio direto, ele necessita de um melhor aspecto físico do solo, uma melhor condição para o melhor desenvolvimento das sementes. Temos poucas informações para adubação em solos brasileiros, mas algumas coisas são importantes, como o fósforo está disponível para a planta, para um bom enraizamento inicialmente da planta. Entretanto, a gente também tem uma recomendação que é feita para locais com pouca informação técnica sobre a sua região e baixa fertilidade naquela território. A gente utiliza nitrogênio com 20 kg por hectare, a fonte de fósforo com 200 a 350, a fonte de potássio entre 100 a 150 kg por hectare. E é isso, você ainda pode fazer um complemento durante o ciclo,
entre 60 a 120 kg de nitrogênio e entre 30 a 60 kg da fonte de potássio. Essa recomendação pode ser, essa adubação pode ser feita, por exemplo, por fertirrigação. E é muito importante também salientar a questão do micronutriente do boro, entre 2 e 3 kg por hectare, e isso varia de acordo com essa quantidade de boro, deve ser um pouco cuidado, assim como as outras, com a análise do campo, para não se ter fitotoxidez. A implementação da cultura. A gente também tem entre o transplantio e o plantio direto. Então, no transplantio, a gente apresenta algumas coisas. Quando for fazer o transplantio, se assim optado, a gente tem entre 12 e 13 centímetros o porte dessa plântula, digamos assim, com folhas entre 4 e 5 folhas. E esse transplantio ocorre entre 20 a 30 dias. Então, qual a vantagem do transplantio? No caso, ele previne falha de fileiras, vai ter uma uniformidade melhor, e a gente pode ter beterrabas maiores, tendo o menor uso de quantidade de sementes. Então, no plantio direto, a gente também tem uma questão da precocidade, podendo diminuir mais de 20 dias para se estar colhendo. Então, também tem um menor custo de produção. A beterraba em si, ela tem uma germinação que não é tão elevada. Em alguns casos, se tem a necessidade de fazer uma quebra de dormência para se ter um melhor aproveitamento, deixando de molho por 12 a 24 horas e depois lavando com água corrente. A gente tem um espaçamento que fica entre 25 e 30 centímetros e entre 8 a 10 centímetros. Canteiros que geralmente caibam 4 a 5 fileiras longitudinais. Alguns tratos estruturais. O desbaste é super importante na questão do plantio direto. A gente tem também a poda não é recomendada. A irrigação deve ser leve e frequente. No caso, a ideia é a aspersão para melhorar a questão do clima ambiente, que vai dar uma melhora do clima. E capinas que podem ser manuais ou mecânicas. O controle fitossanitário geralmente acontece pouco, mas também a gente tem a mancha da folha, que é o fungo Cercospora beticola. Ela é favorecida por alta pluviosidade, muita chuva no caso, e temperaturas altas. O seu plantio, em caso de plantio direto, ela é mais precoce, como já foi dito. Então, ela vai ter entre 50 e 65 dias para se ter a beterraba no tamanho médio. Em casos de transplante, isso se acrescenta 20 e 30 dias a mais. A sua produtividade, em casos de beterrabas beneficiadas, ela varia ainda muito, que fica entre 20 e 35 toneladas por hectare. No caso das beterrabas não híbridas, acontece alguma coisa interessante, onde a colheita ela pode ser parcelada em até 3 vezes para fazer essa colheita completa, para estar no tamanho ideal. Uma coisa interessante também, vale salientar, é que a beterraba ela pode ficar até 15 dias no solo a mais, para no caso de problemas de, por exemplo, o preço não está adequado e você quer durar por mais tempo. Aí você pode deixar até 15 dias, depois disso vai ter problema na qualidade. Ela vai ficar fibrosa. O mercado, ele prefere, melhor dizendo, entre 200 e 300 gramas. E ela tem um melhor preço quando está entre fevereiro a junho. Isso é devido ao tempo ideal de produção, que acontece logo depois do verão, do inverno ou outono, que é a melhor época para produzir. As referências é Figueira, no caso o Novo Manual de Olericultura. E é isso. Muito obrigado.